Bom pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossa leiturazinha do Gênesis. Estão gostando? Antes de eu chegar no próximo capítulo, pessoal, só fazer um comentário aqui, que várias pessoas vieram comentar aqui nesse meu vídeo anterior sobre Gênesis, que aqui a mãe de José, ela teve outro filho, Benjamim, né? Foi aí que ela morreu. Agora eu não lembro se eu falei errado no vídeo, ou se eu me expressei mal, mas o foco que eu quis dizer aqui não era nem isso. O foco que eu queria dizer é que de qualquer maneira, ela já teria morrido quando ele teve esse sonho aqui. Por isso que ela não está aqui na história. Por isso que aqui só tem José, os seus irmãos e o pai deles. Então, independente de se foi no primeiro ou no segundo filho, não sei como é que eu falei no vídeo, mas o fato é que ela já tinha morrido. Foi esse detalhezinho aqui que eu observei, tá bom? Às vezes a gente fala uma coisa que se equivoca ou não se expressa bem, entendeu? Mas o foco que eu quis dizer foi esse, tá? Agora vamos ao capítulo 38, né, que começa a história de Judá na Bíblia. E aqui tem umas coisinhas que eu acho meio esquisita nessa história, né? Então nós vamos fazer uma simples leitura, tá? Vamos ler junto. Primeiro, Judá teve 3 filhos. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era sua, perdão. E tomou-a por mulher e a possuiu. Beleza. Ela concebeu e deu à luz a um filho, e chamou-lhe Er. Nome esquisito, né? Ela tornou a conceber, e deu à luz um filho, e chamou-lhe Onã. E continuou ainda, e deu à luz a um filho, e chamou-lhe Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela deu à luz. Então ela deu à luz a esses 3 filhos de Judá: Er, Onã e Selá. Tá bom? Aí é curioso, né, aqui, que Deus começa a matar os filhos de Judá. Eu acho até meio cômico, né, esse tipo de literatura bíblica, quando eles colocam Deus como se ele fosse um assassino, né? Porque fala assim, ó: Judá, pois, tomou uma mulher para Er, que era o filho mais velho dele, o primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Então é curioso, né, que o autor ele simplesmente atribui a morte a Deus como se Deus fosse um assassino. Deus matou ele. Sendo que pode ter sido qualquer coisa, uma causa natural, uma infecção, sei lá. Mas o autor coloca como se Deus tivesse matado ele. Aí então disse Judá para Onã, que era seu segundo filho: Toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência ao teu irmão. Que isso aqui é uma lei antiga, acho que é a lei do levriato, se eu não estou enganado, que se o filho morresse sem descendentes, o outro tinha que tomar a cunhada, né, como mulher, para poder gerar descendentes para aquele irmão que morreu. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. Isso aqui também, pessoal, a gente sabe que é um livro de outra época, de outra cultura, mas é até meio esquisito esse egoísmo de Onã de não querer dar descendentes para o irmão falecido dele. Porque a gente vive numa sociedade moderna em que o homem, muitas das vezes ele faz filho, aqui está caindo um pé d'água, ele faz filhos e não quer assumir. Agora aqui é o contrário, ele não quer fazer um filho porque ele sabe que esse filho não vai ser dele, não é ele que vai criar. Então é uma visão completamente diferente, né, da nossa cultura moderna ocidental. E aqui também, pessoal, esse pecado de Onã, a igreja interpretou errado, como se isso fosse masturbação. Tanto que surgiu o termo, né, que existe até hoje, que é onanismo, mas aqui não é onanismo, tá? Ele não se masturbava, ele tinha relações com Tamar, que era a viúva do irmão dele, só que ele fazia uma prática de deixar o sêmen na terra, para não fecundar a Tamar, tá bom? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja que entendeu equivocado aqui esse versículo. E só para deixar claro, é uma prática que nem sempre funciona, tá? Muitas vezes a mulher acaba engravidando, às vezes o cara não consegue retirar a tempo, etc. Enfim. Mas continuando aqui, ó. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então é curioso, né, que Deus matou 2 filhos de Judá. O primeiro ele não explica por que ele era mau, e o segundo porque ele fazia essa prática aqui de desobedecer a ordem do pai dele e deixar o sêmen cair na terra, em vez de fecundar a mulher. Já quando Ló, por exemplo, teve o caso lá com as 2 filhas, que as 2 filhas embebedaram Deus, Deus não fez nada. Então esse Deus aqui ele começa a se tornar um pouco seletivo, né, de acordo com a situação. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai. Então ela era o quê? Viúva, porque ela perdeu o marido. Deus foi lá, matou o marido dela, ela ficou viúva. Até que Selá, o meu filho, seja grande. Então esse filho de Judá era menorzinho, deve ser uma criança ainda. Porquanto disse: Para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa do seu pai.
Aí quando o Judá fica viúvo, Tamar engana Judá. Ela finge que é uma prostituta. Olha só. Vê que eu decidi mais. Então ela tirou sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu. E envolveu-se e assentou-se à entrada de duas fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande e ela não lhe foi dada por mulher. Então quando se situa essa história aqui, pessoal, o filho lá do Judá, ele já era um cara grande, já estava adulto. Só que ele não cumpriu o que ele prometeu para Tamar de dar ele como marido para ela, para ele poder fazer um filho nela. Então ela se disfarça e finge que é uma prostituta. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto, então ele não reconheceu ela. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás que possuas a mim? É até meio curioso nessa parte aqui, né? Porque ele mal ficou viúvo. A primeira prostituta que ele vê, ainda que não seja, mas ele pensava que era, ele já quer ter relações com ela. Quer dizer, o velho era danado. E não cumpriu o que ele prometeu para ela de dar o filho dele menor para ela. Mas tudo bem. Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo e o teu cordão e o cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a. E ela concebeu dele. O que está dizendo aqui? Que ela ficou grávida. Agora vamos observar um detalhe curioso aqui, pessoal. Os dois primeiros filhos de Judá, o primeiro morreu, mas ele não situa quando que morreu. Mas a gente pode deduzir que antes de Deus ter matado ele, né, como diz o texto, ele deve ter tido relações com Tamar. Bem ou mal, ela era a mulher dele, tomou mulher para ele. Então ele ficou um certo tempo casado com Tamar, tendo relações sexuais, ela não engravidou. Aí ele dá o outro filho dele para ela. Ele faz uma prática que nem sempre dá certo, né? Essa prática aqui de derramar o sêmen na terra. E ela também não engravidou. Sendo que a probabilidade era muito grande dela ter engravidado aqui. Porque, bem ou mal, ele devia ter relações sexuais constantes com ela. Ou pelo menos algumas vezes. Ela não engravidou. Aí o velho vai lá, pensa que ela é prostituta. E logo na primeira ela já fica grávida. Curioso, né, pessoal? Quer dizer que enquanto o marido dela estava vivo, ela não engravidou. O irmão dela também, ela não fez nenhum esforço para engravidar dele. Pelo menos os dois não fizeram. Aí chegou o outro, vai lá, na primeira vez, pum, tô grávida. Meio estranho, vocês não acham? Tanto que eles falam assim, e aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Agora que eu achei curioso isso aqui de adulterou, porque na verdade ela era viúva. Assim como ele era viúvo quando ele teve relações com ela. Então eu não sei se na época tinha alguma lei específica que uma mulher viúva não podia ter outro marido, mas aqui eles consideram um adultério. Pode ser um reflexo de uma época. Mas o fato é que ela ficou grávida, e olha qual é a atitude de Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Então quando ele descobre que Tamar está grávida, ele manda queimar ela. O que é até um pouco machismo, né, de uma época. Porque quer dizer, ele ficou viúvo, ele pôde pegar essa mulher que ele pensou que era uma prostituta. Agora a mulher que ficou viúva não podia ter outro homem? Vocês não acham um pouco machista isso? Meio estranho? É como se ela fosse só um objeto. Ela casou com um, teve que dormir com o outro que não engravidou dela. E depois se ela enganou o Judá, aí o castigo dela ainda ia ser queimada só porque ela estava grávida. Então, meio estranho nessas passagens, né? Reflexos de uma época remota. Comente aí o que vocês acharam. Eu achei meio improvável algumas partes, como por exemplo essa dela ter engravidado logo de primeira com o Judá. O que vocês acham aí? Comente aí o que vocês acham. Quem puder dar um like no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.